Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre direitos humanos no país. Para debater o assunto, recebemos o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Também no programa, o advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. O governo Temer transformou o Ministério dos Direitos Humanos em secretaria. Também montou um ministério sem negros e mulheres. Após receber críticas, nomeou uma mulher, Flávia Piovesan, professora de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, como titular da área de Direitos Humanos. Respeitada por entidades e ativistas da área, ela foi contestada por aceitar essa missão. Marco, o que muda na prática essa transformação do Ministério em secretaria? Olha, Gilberto, o que determina a prioridade de um governo é quando o tema vira assunto de primeiro escalão. Tá? Qual é a diferença de ser ministério para secretaria, não é? Quando você está numa secretaria dentro de um ministério, você se reporta ao ministro. E, obviamente, que vai ter que negociar com o ministro, não é? Qual é o papel daquele tema dentro do ministério. Quando você é ministério, você define, tá, sua própria estratégia de ação e você está vinculado diretamente ao presidente da República. Portanto, o tema ele perde importância como tema central na agenda governamental, ou seja, não é pouca coisa. E não é pouca coisa por quê? Porque a temática de direitos humanos, com tudo que ela engloba, avançou no Brasil muito, no curto espaço de tempo, em todos os governos, no âmbito federal, no estadual e no municipal, tá? A mudança de status pode fragilizar a temática e significar algum retrocesso, sobretudo no momento, Gilberto, em que nós sabemos que existem pautas no Congresso, pautas na Câmara dos Deputados, que, de certa forma, tratam de questões que são muito caras à conquista dessa área. Por exemplo, redução da maioridade penal, que está para ser decidida a qualquer momento. Recentemente, a discussão sobre o uso ou não uso do nome social pelo chamado Grupo Trans, não é? Onde um conjunto de parlamentares, hoje mais ligado à base governista, quer, de certa forma, fazer com que o nome social não seja utilizado. Ou seja, quando você tem um Congresso Nacional de maioria conservadora e que tem resistência a esses temas, e, ao mesmo tempo, você dá ao tema o tratamento de segundo escalão, tá? A possibilidade de você ter retrocesso é muito grande. Ok. Ariel, antes de mais nada, obrigado pela presença. E para você, que é um ativista, uma pessoa atuante aí na área de direitos humanos, o que significa, na prática, essa mudança? Primeiro, olá, cumprimento aos telespectadores da TV Câmara, cumprimento você, Gilberto, também o professor Marco Antônio Teixeira, e concordo na mesma linha dele, nós tivemos aí um grave retrocesso ao termos aí o status do Ministério dos Direitos Humanos reduzido a uma secretaria, agora subordinado ao Ministério da Justiça. Isso nós tivemos a Secretaria Especial de Direitos Humanos a partir do próprio governo Fernando Henrique. No governo FHC iniciou-se subordinada a área de direitos humanos ao Ministério da Justiça, mas depois ganhou um status próprio a partir de uma Secretaria Especial de Direitos Humanos vinculada à Presidência da República. E claro que, como disse o professor Marco Antônio Teixeira, isso gera um engessamento, uma subordinação. Tudo que a, então, secretária Flávia Piovesan for se manifestar ou for tomar de iniciativas, ela primeiro precisa da aprovação do ministro da Justiça. E claro que muitas pautas eles vão acabar colidindo. O ministro da Justiça já mostrou nas suas passagens na Secretaria de Justiça de São Paulo, também na Secretaria de Segurança Pública mais recentemente, que ele tem uma postura, muitas vezes, de até desrespeito às questões relacionadas aos direitos humanos. Tanto que a violência policial na gestão dele aumentou em 60%
aqui no estado de São Paulo. Tanto que os estudantes secundaristas foram tratados das piores formas possíveis quando se manifestaram nas ocupações de escolas e também nos protestos nas ruas. E sempre o próprio secretário aprovando as ações violentas por parte, principalmente, da Polícia Militar de São Paulo. A chacina de Osasco, com 23 mortes no ano passado, não foi esclarecida devidamente até hoje. O secretário de Segurança era o Alexandre de Moraes. Então, nós temos vários episódios que nos fazem crer a dificuldade que a Flávia Pelvezan, nossa amiga, nossa companheira de luta, terá a partir de agora no governo Michel Temer. Ok. Marco, como o Ariel acabou de falar, a Flávia Pelvezan, a nova secretária nacional, é uma pessoa bastante respeitada e reconhecida na área de direitos humanos. Como você avaliou a indicação do nome dela e como você vê a gestão dela à frente dessa secretaria? Importante, Gilberto, registrar que a Flávia é uma pessoa que atua diretamente na área, junto aos movimentos, dialoga com os movimentos, é uma acadêmica também. É uma pesquisadora respeitadíssima na área de direitos humanos, tendo passado, inclusive, só para lembrar, ela havia sido convidada para participar do programa hoje aqui, havia confirmado a presença e foi obrigada a cancelar por ter uma reunião com o próprio ministro agora pela manhã. Ela tem passagem por organismos internacionais, é uma pessoa não apenas reconhecida em São Paulo, no Brasil, mas também em vários cantos do mundo, tá? Então, portanto, ela é uma autoridade na área. Agora, obviamente, Gilberto, que assim como o Ariel falou, a Flávia vai enfrentar dificuldades de todas as ordens, não é? Quando questionada por que assumiu, ela falou: eu vou para resistir, tá? Obviamente que a resistência não se faz apenas com um soldado, não é? É preciso ver com o que ela vai contar e, sobretudo, Gilberto, se o governo vai fazer esforço junto à base governamental para fazer, no mínimo, ou a agenda de direitos humanos não ter retrocesso, ou então ela avançar, porque há muito que avançar nessa agenda no Brasil nesse momento, tá? Temas que são muito caros nesse momento, nós estamos assistindo agora, por exemplo, o problema do estupro, né? Que voltou à tona com uma centralidade muito grande, e lá no Congresso tem projetos que dificultam, inclusive, o atendimento, tá, de vítimas de estupro, como tem projetos que ampliam também a punição de estuprador. Ou seja, qual é o esforço governamental nessa direção? Por exemplo, o governo, na busca de sua governabilidade, de ter maioria parlamentar para aprovar seus projetos, ele vai negociar o tema direitos humanos, por exemplo, com a bancada evangélica, com a bancada da bala, porque se for negociar com essas duas bancadas, vai se chocar frontalmente com aquilo que nós conhecemos, que é o perfil da Flávia Pelvezan, tá? Então, a resistência dela pode encontrar obstáculos que podem ser intransponíveis. E aí, obviamente, que ela vai ter que ponderar se é mais fácil resistir fora ou dentro do governo, tá? Agora, de todo modo, nós temos que lembrar o seguinte: por mais que alguns grupos tenham lamentado a ida da Flávia, quem está no governo é uma pessoa que tem um compromisso muito forte com a temática dos direitos humanos, tá? E, obviamente, que ela fez esse cálculo. Agora, eu sou muito temerário, não é nenhum trocadilho, inclusive, eu sou muito temerário sobre o futuro da agenda de direitos humanos, sobre o futuro da agenda de direitos, não é? No sentido mais amplo nesse país, tá? E creio que, para além da resistência individual da Flávia, a sociedade precisa se organizar para poder, de alguma forma, fazer com que a agenda governamental não retroceda. E aí, se a Flávia conseguiu firmar um compromisso com o presidente interino de que haverá um esforço do presidente para que essa agenda vá adiante ou não retroceda, talvez seja um grande ganho. Agora, se não há esse compromisso, eu temo que a Flávia esteja indo para uma aventura, tá? Do ponto de vista de que é uma luta que talvez o resultado já esteja dado. Ok. E você, Ariel, como é que você vê essa questão? Você acha que ela vai conseguir avanços lá na secretaria? Ela vai conseguir dialogar com esses outros setores que têm uma pauta numa outra direção, talvez?
Eu conheço o compromisso da Flávia há pelo menos 20 anos, da sua atuação no Grupo de Trabalho e Direitos Humanos da Procuradoria do Estado, também na própria Justiça Global, que é uma ONG onde nós juntamente participamos desde a fundação, o apoio que ela sempre deu ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, no qual eu milito. Então, eu acho que ela certamente tenha conversado com o presidente Michel Temer antes de assumir essa função, para que ela tivesse algumas cartas brancas, algumas possibilidades de mudanças. É claro que é um nome respeitadíssimo, como disse o professor Marco Antônio Teixeira, uma pessoa que milita em entidades de direitos humanos, de defesa da mulher, que tem também uma experiência na própria Universidade de Harvard, tem uma experiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto ao Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Foi uma das primeiras a introduzir no Brasil as pautas relacionadas aos direitos internacionais na área de direitos humanos e de que forma que o Brasil estaria aderindo aos tratados e às convenções internacionais. Então, ela, claro, que tem todas as condições, tem gabarito, tem currículo, e nós até não, se nós verificarmos os seus antecessores, eles não tinham tanto currículo e tanta atuação como ela tem nessa área de direitos humanos. Mas, por outro lado, é claro que ela entra num cenário bastante adverso, né? Ela entra realmente diante de uma grande dificuldade que já começa pela secretaria ter sido rebaixada. Nós vemos agora toda essa agenda e pauta nacional em torno da violência contra a mulher, os abusos, e a questão da violência sexual, principalmente, e nós não tivemos nenhuma manifestação da própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Tivemos uma manifestação bastante atrasada do próprio Ministério da Justiça, dizendo que criaria um departamento na Polícia Federal para combater a violência contra a mulher e que, na verdade, isso está na alçada dos estados. Compete à Polícia Federal atuar diante do tráfico de pessoas, por exemplo, que muitas vezes está envolvido com a exploração sexual. Agora, é claramente uma pauta dos estados a questão do enfrentamento à violência contra as mulheres. Por exemplo, São Paulo tem delegacias de defesa da mulher, inclusive o próprio, hoje, presidente Michel Temer, ele participou da criação dessas delegacias, mas elas não abrem no fim de semana, elas não abrem nos feriados, não abrem durante a noite. Então, delegacia da criança e do adolescente. São Paulo é o único estado do país que não tem nenhuma delegacia de proteção da criança e do adolescente. Então, nós precisamos já que isso entre na pauta da nova secretária nacional de Direitos Humanos de uma forma emergencial. Ok, muito obrigado, Ariel. No próximo bloco, vamos ouvir dos nossos convidados quais são as chances concretas de avanços na área de direitos humanos no país. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre direitos humanos do país. Eu recebo o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Marco Antônio, quais são as chances concretas de avanço hoje na área de direitos humanos? Olha, Gilberto, as primeiras manifestações revelam um pouco o perfil do atual governo, ou seja, não tem um programa ainda muito claro do que vai ser o governo, né? A manifestação do ministro da Justiça, no caso específico, não é? Que foi o caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, foi muito mais reativa, não é? Do que uma manifestação de mostrar uma ação governamental organizada. Quando ele fala que vai criar um grupo para a Polícia Federal monitorar, ele está dando uma resposta dura, mas essa é apenas uma das respostas, não é? Porque, por exemplo, este caso é um caso da Polícia Estadual. É um caso em que os governos de Estado têm que se manifestar. E, obviamente, que a União, cabe a ela coordenar, por exemplo, uma ação nacional dentro de uma temática como essa, que não é só um problema do Rio de Janeiro.
Lembra do Piauí, ano passado? Nós tivemos um estupro coletivo e tivemos outros depois, não é? Como ocorre em vários lugares. Ou seja, a União precisaria se ocupar de coordenar uma ação nacional e, obviamente, que pensar, tá? Do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista da capacitação, em como preparar as secretarias de Estado e os próprios governos estaduais para terem uma ação conjunta. Tá? E a outra questão que é muito importante, que o Ariel salientou muito bem, é que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos até agora não se posicionou, porque provavelmente a própria Secretaria não sabe ainda o que ela vai fazer, nem o que, de certa forma, cabe a ela como papel. Não por acaso, a própria Flávia, acho que sequer tomou posse ainda, né? Ou se tomou posse recentemente. Então, esse vazio é um vazio muito ruim, porque se houvesse a pasta já em plena atividade, obviamente que ela reagiria imediatamente. E provavelmente a reação de uma secretária como a Flávia Piovesan seria mais completa, não é? E não apenas parcial, como foi a reação do ministro da Justiça, no caso, não é? Agora eu vejo que essa temática, como a temática dos direitos humanos e a temática da segurança pública em geral, ela precisa ser pensada mais a partir das temáticas dos direitos e menos a partir da temática da repressão. A temática da repressão como ação exclusiva provou-se absolutamente ineficaz em qualquer área da segurança pública. Ela precisa ser combinada com um conjunto de outras ações. Nós precisamos parar de pensar segurança, de pensar direitos apenas na perspectiva punitiva ou repressiva. É muito pequeno para o tamanho do problema. Ok. A secretária está assumindo, né, e fazendo reunião com o ministro da Justiça e secretários de Segurança. Mas foram registradas muitas críticas nas redes sociais por uma certa demora do governo em se pronunciar sobre esse caso do estupro, né? O que você acha, seguindo na mesma linha do que o Marco falou, que o governo federal tem que fazer ou deve fazer nessa questão específica aí da reação a essa cultura do estupro? Por ser um governo interino, ao mesmo deveriam dar continuidade ao que o governo anterior estava fazendo. Então, o mínimo que eles deveriam tratar é com os chefes dos departamentos, com os funcionários de carreira que tem no Ministério da Justiça, na Secretaria de Direitos Humanos, e para que continuassem cumprindo a agenda que já vinha ocorrendo no governo anterior. Depois, quando sendo confirmado o governo Michel Temer, daí ele poderia criar novas bandeiras, novos programas, novas ações. Então, ao menos se mantivesse a agenda anterior, já estariam no lucro hoje, mas sequer isso tem ocorrido a partir do momento que nós tivemos, por exemplo, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós não tivemos nenhuma ação do governo federal no dia 18 de maio desse ano. Então, isso mostra que a agenda de direitos humanos acabou sendo interrompida. Nos anos anteriores, os números do Disque 100 relativos à questão da violência sexual, eles eram divulgados no dia 18 de maio, por exemplo. Várias ações do governo federal, com as prefeituras, com os estados, eram realizadas em todos os estados e nas capitais brasileiras. E nada ocorreu no último dia 18 de maio. Então, já é um exemplo de que nós tivemos aí uma vacância, uma interrupção de agendas importantes na área de direitos humanos. Os nossos colegas nos conselhos nacionais de segurança pública, direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, também do próprio Conselho Nacional de Juventude, estão criticando bastante a gestão porque até agora não dialogaram com os conselhos, não compareceram, não mandaram nenhum representante para tratar das pautas com esses conselhos, ou ao menos que os conselhos continuem as atividades que vinham realizando até então. O Conselho Nacional de Juventude até lançou um manifesto repudiando a atuação do novo governo. Então, isso mostra que nós temos aí graves dificuldades na área de direitos humanos já no início. A questão da indígena, por exemplo, o governo anunciou que está revendo as demarcações concedidas no governo anterior. Existe uma proposta no Congresso Nacional, falando das pautas que o professor citou algumas nessa questão de direitos humanos, algumas que são propostas que retrocedem. Nós temos o Congresso quer controlar as demarcações ao invés da FUNAI
fazer esse controle, que é o órgão especializado, com antropólogos, com especialistas. Tem todo o imbróglio agora sobre o presidente da FUNAI também. Sim, né? também. Então, a própria FUNAI está também hoje na Berlinda e existe essa revisão das demarcações. As populações indígenas e quilombolas estão aí em polvorosa diante do que virá daqui para frente. Nós também tivemos ilustrar também a postura do novo governo na área de direitos humanos. No dia que o secretário Alexandre de Moraes, que era da Segurança e virou ministro, assumiu em Brasília reintegrações de posses em escolas aqui em São Paulo que estavam ocupadas por estudantes sem ordem judicial. Isso por ordem do então secretário que virou ministro da Justiça, o que, é claro, abre um precedente muito perigoso de desrespeito ao Estado de Direito e à própria Constituição Federal. Ok. Marco, há uma impressão que o governo interino, num primeiro momento, está muito mais preocupado com a questão da economia, com a situação da economia. Mas há, no seu entender, essa sinalização aí também na área de direitos humanos? Na área de direitos humanos, o que eu vejo é uma paralisia total, completa. Justamente porque você está num período em que, primeiro, a temática foi rebaixada para segundo escalão. Segundo, as secretarias acabaram de ser ocupadas. E terceiro, algumas secretarias foram ocupadas por pessoas com perfil, tá? Parece que, por exemplo, a área de mulheres, não é, com perfil que indica muito mais a possibilidade até de retrocesso do que de avanço. A questão da FUNAI mesmo, o cargo está em vacância. Inclusive, tem setores evangélicos que estão disputando a presidência da FUNAI, o que, de certa forma, é um risco enorme, né, para uma política para o setor indígena, pensando mais na questão, na dimensão cultural, na demarcação de terras, em tudo que representa as populações indígenas e as populações tradicionais de maneira geral no Brasil. O que há de positivo, e eu creio que o Ariel concorde com isso também, é que com a Flávia Piovesan vai haver interlocução com a sociedade. Então, em havendo essa interlocução, é aí que nós vamos testar até onde o governo vai chegar. Qual é o limite do governo nessas pautas, não é? Nessas questões? Eu concordo com o Ariel que a Flávia deva ter negociado uma pauta, não é? Mas, obviamente, que, como cientista político, eu vejo também que pauta governamental negociada vai depender muito mais da conjuntura do momento do que do acordo que foi feito antes. E, pelo que nós estamos vendo nesse governo interino, pelo menos nesses primeiros 15, 16 dias, é crise atrás de crise. Ou seja, o governo peca também pela falta de estabilidade para governar. Okay. Agora, pegando o gancho aqui do Marco Antônio, como vocês dois reconhecem que a Flávia é uma pessoa que tem um diálogo com as entidades, com a área de direitos humanos, o que é possível para as entidades e as lideranças aí do setor levarem a ela como proposta e tentar aí estabelecer um diálogo e uma relação positiva, vamos dizer assim? Como é que você vê essa possibilidade? Claro, primeiro destacar que no campo das entidades de direitos humanos ele é muito mais vinculado aos setores de esquerda do que, claro, aos setores de direita, né? A luta de direitos humanos sempre foi no setor realmente da esquerda. Então, é claro que existe uma dificuldade hoje de diálogo com esse governo, até em razão de todo o processo político que gerou a saída da presidente Dilma. Lembrar que ela se despediu em uma das principais conferências que ela participou para se despedir, foi a Conferência de Mulheres e antes a própria Conferência Nacional de Direitos Humanos, que reuniu todos os setores que atuam nessa área no país, principalmente as suas lideranças. Então, é claro que foi um momento bastante difícil para as entidades de direitos humanos. Há um repúdio dessas entidades, desses setores que atuam no campo de direitos humanos, a esse processo político. Mas é claro, como disse o professor Marco Antônio, a Flávia Piovesan, pelo seu perfil, e foi muito bem pensado pelo presidente Temer e pelo próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, é uma pessoa que tem condições de dialogar com a sociedade civil, porque ela conhece os atores da sociedade civil, sempre trabalhou conjuntamente, e é claro que as entidades, elas também precisam pensar no Brasil e na agenda dos direitos humanos. Então, qualquer governo que estiver, é necessário
que se tenha o mínimo de diálogo para que nós não tenhamos retrocessos. Nós temos questões emergenciais. A própria redução da maioridade penal, ela está para ser votada no Senado Federal, numa das comissões. A Flávia Pelvezan sempre foi contra a redução da maioridade. Uma das últimas vezes que eu encontrei ela foi exatamente num ato aqui no Largo de São Francisco contra a redução da maioridade penal. E teve já uma das discussões no Senado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, e o próprio governo não se manifestou com relação a esse assunto. Então, são campos que nós estaremos cobrando a postura governamental e que essas pessoas honrem a sua trajetória, os seus princípios, porque também, se elas forem contra essas trajetórias e princípios, é melhor que elas saiam do governo. Só pegando a carona, Ariel, eu creio que esse vai ser o primeiro grande teste, já que a questão da maioridade penal está na agenda já. Então, o posicionamento do governo, o posicionamento da secretária, o posicionamento do Ministério da Justiça, que a gente já sabe também, do ministro, que a gente já sabe um pouco qual é, pode aí gerar algum tipo de confronto que pode reposicionar alguma coisa, não é? Eu creio que essas temáticas que estão no Congresso vai estabelecer se o governo age ou não em determinadas direções. E aí a secretária, obviamente, que vai saber qual é o limite dela dentro do governo também. Inclusive a Flávia Pelvezan, recentemente, quando deu uma entrevista tratando da questão do aborto, na própria Rádio CBN, ela foi super contestada no Congresso Nacional, principalmente pela bancada governista. Então, isso já mostra o grau, né, que nós temos aí de conflitos nessas discussões e na própria postura que a secretária pretende adotar. Ok, eu queria agradecer aos nossos dois convidados. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Ariel, você gostaria de deixar algum contato? Eu agradeço participar desse debate, a você, Gilberto, ao professor Marco Antônio Teixeira. Foi uma importante oportunidade de conversar com os telespectadores aqui da TV Câmara. O contato do CONDEP é 3104-4429, Conselho Estadual de Direitos Humanos. Ok, muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. O senhor gostaria também de deixar algum contato? É sempre um prazer estar aqui, Gilberto. Também conhecer o Ariel, pela interlocução que nós tivemos aqui agora. Meu contato pode ser meu próprio Facebook, né? O meu nome completo, né? Marco Antônio Carvalho Teixeira. Lá eu troco ideias, né? com as pessoas que, porventura, deixam alguma mensagem ou quer discutir alguma questão. E com certeza a gente voltará a esse assunto e será um prazer termos novamente a presença de vocês aqui para continuar essa importante discussão. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau.